Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 18, né? Quarta-feira. Vamos terminar esse nosso conteúdo nessa aula, pessoal. E fazermos essas atividades porque nós estamos bem atrasados com esse conteúdo, hein? Vamos lá. Então, página 296. Sexualidade e construção da identidade. A Organização Mundial da Saúde, pessoal, OMS, ela determina que a sexualidade, ela reconhece, né, 3 gêneros, que é heterossexual, que é o casal homem e mulher, né, quando, vamos determinar assim, heterossexual, o ser divino sente atração pelo ser oposto, né, o homem sente atração pela mulher e a mulher sente atração pelo homem, isso é heterossexual. Uma outra identidade de gênero é homossexual, aonde sente atração pelo mesmo sexo, homem-homem ou mulher-mulher. E a bissexualidade, né, bissexual, que são as pessoas que sentem atração tanto pelo sexo oposto quanto pelo mesmo sexo, tá? Isso é o que é reconhecido pela OMS, tá? Que é a Organização Mundial da Saúde. São três identidades de gênero, tá? A Organização Mundial da Saúde também determina que a sexualidade, ela não é algo definitivo, algo que você nasce, tá? Com uma identidade, tá? O sexo masculino ou feminino, né? Claro que tem as aberrações da natureza, né? Ditas aberrações que são anomalias genéticas, tá? Mas é dito sexo masculino, sexo feminino. Isso daí é que vai lá no seu registro, né? É o que a sociedade diz, tá? Não, nasceu, olha lá o órgão genital, se é uma vagina registra como feminino, se é um pênis registra como masculino, tá? Agora, a identidade de gênero, a sexualidade daquela pessoa, ela é construída ao longo da vida dela, tá? Ela deve ser construída até a puberdade, até o início da adolescência. É uma construção. E o que interfere nisso daí? Ela recebe influências, né, biológicas, sociais, psicológicas, políticas, econômicas, culturais, históricos, legais, espirituais e religiosos. Todos esses fatores interferem na sexualidade de um ser divino, tá? Não é porque ele nasceu lá e foi registrado sexo masculino que ele seja homem. Não. A identidade dele vai ser construída até ele chegar lá na adolescência e até, às vezes, até o finalzinho da adolescência ele ainda não construiu sua sexualidade. Ele vai construir sua sexualidade lá na fase adulta, quando ele tiver que a OMS considera de 18 a 19 anos, que ele deixa de estar na fase de aborrecência, né? Então ele deixa de ser aborrecente por volta de 18 a 19. E às vezes deixa a adolescência e não conseguiu ainda a sua identidade. Por quê? Porque tem todos esses fatores que interferem. Ah, não, mas às vezes a pessoa que quer isso, tal. Não, ele sofre esse tipo de influência, tá? Queiram as pessoas ou não, queiram aceitar ou não. A ciência diz isso, tá? Todo ser divino sofre todas essas influências.
Vamos ver lá. Mas como que a situação econômica de uma pessoa pode interferir na sexualidade dela? Interfere sim. Uma pessoa que nasce, uma criança que nasce numa família que tem uma certa estabilidade econômica, ela vai estudar num local melhor, os pais são mais esclarecidos, ela vai conviver com pessoas mais esclarecidas, então vai interferir. De qualquer forma, vai interferir, não é? Então, pessoal, todos esses fatores que eu citei aqui interferem sim. Além do fator genético, né? O que ela carrega consigo, né? Porque os caracteres secundários são determinados pelos genes. Não adianta a pessoa dizer, não, eu não quero, o homem falar, eu não quero ter barba. Não, isso daí que não é ele que determina. Quem determina é o genótipo. São os genes que ele adquiriu lá do pai, que ele recebeu lá do pai. Né? Não adianta a menina dizer assim, eu não quero ter as mamas tão grandes. Não tem o que ela fazer. Ela pode fazer uma cirurgia plástica e diminuir. Mas, sem ser isso, ela tem que aceitar a genética dela, tá? O meio não interfere. Mas, na identidade de gênero, tudo que está em volta interfere. A começar lá da primeira convivência, né? Que a criança tem, a primeira relação que a criança tem, que é a família, né? Então, quando eu digo lá que a família interfere, ou seja, fatores culturais, né? Fatores sociais interferem, porque cada família cria seu filho de uma forma, né? Cada família traz conceitos e preconceitos que recebeu lá dos pais. E eles passam, né? Isso pode ser passado de geração para geração. Até alguém lá daquela determinada geração entender que não é bem assim, aí as coisas vão mudando. Hoje em dia já mudou muita coisa, né? Mas recebe essa interferência. Então a primeira interferência é o quê? Lá da família, né? Aonde aonde vai receber tudo isso lá dos pais, né? Os pais vão interferir. Aí depois vem o quê? Vem a escola, né? A criança deixa de conviver somente ali na família, com o núcleo familiar e passa a ir para a escola. Aí ela vai conviver com crianças, né? Cada criança que está ali, ela é educada de uma forma diferente. Às vezes o que é certo para uma família é errado para outra, né? Cada um tem uma religião diferente, cada um tem seus costumes diferentes. Então tudo isso vai interferir na identidade de cada um. Por isso cada um é cada um, né? Mas hoje em dia os valores sociais já mudaram muito, né? Alguns religiosos ainda não aceitam a bissexualidade, a homossexualidade, mas isso está tendo um grande avanço, né? Nós vimos aí, não tem nem um mês aí, a declaração do Papa Francisco, aonde ele apoia, né? Ele apoia, não, ele aceita, né? O relacionamento homossexual. Ou seja, quando que alguém, não vai longe, há 10 anos atrás, imaginava que um Papa iria dizer isso publicamente, né? Então, esses fatores estão mudando, mas mesmo assim, ainda existe, é claro, aquelas pessoas que são homofóbicas, né? Passam, agridem o outro, né? Mas não sabe o que ele passou para chegar até ali, né? A coragem que ele teve para se assumir o que ele é, né? Então, assim, é bem difícil falar sobre esse assunto, porque cada um tem
a sua educação, cada um traz da sua casa o que os pais passaram, né? Os conceitos, entendeu? Mas tem uma frase de uma música de Caetano Veloso que eu gosto muito, eu amo Caetano Veloso, gosto muito das músicas dele. Tem uma música de Caetano Veloso que tem uma frase que define bem isso daí. Eu acho assim maravilhosa essa frase dele, que diz o seguinte: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu acho que só isso define, né? O fato da gente não ter que questionar nada, nem ninguém, né? Não ter que julgar, não questionar não ter que julgar as pessoas porque são homossexuais ou porque são bissexuais. Somos todos seres divinos, né? Então não tem muito essa coisa. E hoje em dia, todas essas três relações que eu citei são reconhecidas, têm os mesmos direitos. Hoje em dia, um casal homossexual tem o mesmo direito que um casal heterossexual. Tem direito ao divórcio, tem direito ao casamento, tem direito à separação de bens, tem direito à adoção de uma criança, tem todos os direitos legais assegurados. No mundo todo, não. No Brasil, sim. E em vários outros países também, sim, né? E isso aconteceu agora, é recente, faz poucos anos, né? Tá? Tem umas coisas aí, tem países aí que até hoje ainda não aceitam, mas vão ter que aceitar, né? Eu, né, não vou estar aqui no terceiro milênio, mas o terceiro milênio vai ser totalmente diferente do que isso que nós estamos vivendo, né? Então, assim, essas coisas não, esses tipos de preconceito, se Deus quiser, não vai mais existir, né? Nem em relação à sexualidade, nem em relação à cor da pele, né? A que a gente vê aí também que é gritante, que as pessoas dizem que não são preconceituosas, mas são. São preconceituosas, trazem isso consigo e às vezes nem sabem, nem se dão conta de que são homofóbicas, não se dão conta de que são preconceituosas e são racistas, né? De alguma maneira, ou pela cor da pele, ou pela discriminação de religião. A gente vê isso assim direto, né? A gente vê casos na televisão e tal, mas em relação à homossexualidade, vem muito daquela coisa, né? Lá dos caracteres masculinos, né? Onde a sociedade ainda vê o homem de forma diferente. É por isso que nós estamos vivendo uma época em que a gente vê muito feminicídio, né? A violência contra mulheres está aí estampada, né? E na maioria das vezes, quem que educa os homens que fazem isso? Esses homens foram educados por quem? Pelas mulheres, né? Porque aquela coisa, não, minha filha, eu vou. Não, minha filha não pode, mas meu filho pode. Meu filho pode sair, pode ficar até altas horas na rua. Meu filho pode pegar uma menina aqui hoje, amanhã ele pega outra, mas a minha não. A minha tem que namorar sério, né? Minha filha tem que namorar sério, minha filha não pode ser assim, o menino pode. Então, isso tudo são coisas que tem que acabar, porque os direitos são iguais, né? E existem, às vezes, a mãe, o pai faz isso não por ignorância, mas porque está acostumado, trouxe lá da época dos seus pais, dos seus avós, foi passando de família para família e continua com esses conceitos. E quem somos nós para poder dizer que não, né? Eu, pelo menos, não, esse é um assunto muito delicado de se falar, porque a gente entra num lado assim que cada um é cada um, cada família é cada família, a gente não pode impor nada, a gente só tem que impor o quê? Meu papel aqui é a ciência, tá? É dizer para vocês que essas três identidades, elas são aceitas pelo Ministério da Saúde. Então, elas estão aí e elas têm os mesmos direitos, os direitos são iguais, ninguém pode agredir ninguém, tá? Por causa de identidade de gênero, não podemos, tá?
temos que ter respeito com todos, porque somos todos seres divinos, como eu costumo dizer, né? Todos nós somos seres divinos. Então, vamos ver aí o que ele está dizendo. E aí a gente começa a fazer essas atividades, pessoal. Sexualidade e construção da identidade. O relacionamento entre as pessoas é parte importante na construção da identidade pessoal. Habitualmente, essa relação se inicia com a interação familiar, que costuma ser o primeiro grupo social com o qual o indivíduo tem contato, podendo abranger um número variável de pessoas e em diversos graus de parentesco. Outras formas de se relacionar ocorrem na escola, entre amigos, por meio de redes sociais e outros diversos meios de comunicação. Todas as interações vivenciadas são complementares entre si e auxiliam o adolescente a descobrir e desenvolver sua autonomia, expressar suas emoções e ter as próprias ações. Quanto maior a interação entre o jovem e outras pessoas de meios diferentes, mais facilmente ele notará que suas vivências ao longo da vida se tornam únicas. É na adolescência que aumenta o interesse pela sexualidade, mas é comum em nossa sociedade associarmos essa palavra apenas à relação sexual, o que está incorreto, pois se trata de algo muito mais amplo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a sexualidade é entendida como algo que sofre influência de diversos fatores como biológicos, sociais, psicológicos, políticos, econômicos, culturais, históricos, legais, espirituais e religiosos. Biologicamente, a sexualidade está relacionada às características ligadas ao fenótipo, como os órgãos genitais, e às características sexuais secundárias, que se apresentam após a puberdade, e ao genótipo, que é os genes masculinos ou feminino que os indivíduos têm. Outros fatores importantes do ponto de vista biológico da sexualidade são os processos hormonais e nervosos que levam à puberdade e ao desejo sexual, e os órgãos dos sentidos que podem estimular os jovens tanto na interação com o ambiente como entre si. No aspecto sociocultural, a sexualidade envolve elementos oferecidos pela sociedade. Isso ocorre desde nosso nascimento, quando ações, valores, crenças e padrões de comportamento diferenciados para homens e mulheres determinam como devemos agir de acordo com o órgão sexual que temos. As diferentes responsabilidades e atitudes que cada sexo deve ter são, portanto, ensinadas e não inatas. Assim, culturalmente, as características que permeiam as mulheres são meiguice, delicadeza, simpatia, entre outros. Os homens, por sua vez, são ensinados a ser valentes, aventureiros, dominadores e fortes. Por isso que a mulher sofre tanto hoje, né? Quem não age conforme o esperado é geralmente reprimido, sofrendo preconceito e discriminação. Felizmente, parte da sociedade está ciente de que não se pode forçar um indivíduo a reprimir sua real personalidade e flexibiliza os padrões, deixando que cada um se expresse conforme deseja. Sem a pressão de estereótipos, a pessoa deve ser capaz de construir sua identidade de gênero, o que corresponde à sua identificação a um gênero, sendo ele masculino ou feminino, e não simplesmente se enquadrar a padrões pré-estabelecidos com os quais não se identificar. É importante, entretanto, ter em mente que identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Totalmente diferente, né, pessoal? Mas a maioria das pessoas acha que é a mesma coisa.
Com relação à afetividade, a sexualidade está relacionada à atração que um indivíduo sente por outro de forma natural, desvinculada da pressão social. Portanto, a orientação sexual é um sentimento espontâneo, sendo incorreto dizer que é uma opção sexual, pois não envolve escolhas. Quando ocorre uma atração entre pessoas de sexos opostos, diz-se que a relação é heterossexual. Se for entre pessoas do mesmo sexo, é homossexual. Quando alguém se sente atraído por pessoas de ambos os sexos, a relação é bissexual. A orientação sexual de qualquer um deve ser respeitada e é importante ter em mente que as pessoas devem se relacionar segundo seus desejos e não se forçando a algo que não condiz com quem elas são e o que elas sentem. Todos têm o direito de viver sua sexualidade livre de preconceitos, sendo esse aspecto da vida individual importante para o crescimento pessoal de cada um. Aí tem lá, é verdade? Alguns casais, quando decidem ter filhos, optam pela adoção. No entanto, de acordo com a legislação brasileira, somente casais heterossexuais e com condições financeiras podem adotar. Verdade ou mito? Mito, né, pessoal? Os direitos são iguais. Graças a Deus. Podem adotar sim. Qualquer casal homossexual, se eles têm condições financeiras para criar uma criança, pode. Pode e deve, porque os orfanatos estão lotados, né? De seres divinos abandonados. Então, deve sim. Pessoal, nós temos aí atividades sobre esse capítulo para poder fazer. E nós temos mais uma aula ainda hoje. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer juntos essa atividade aqui Eu nem sei, eu acho que vocês já fizeram essa atividade. Vamos corrigir ela. Se quem não fez, vai fazer agora, nessa próxima aula nossa. E segunda-feira, vai ser que dia, pessoal? Hoje é 18, 19, 20... Peraí, hoje é quarta, né? 18. Quinta, 19, sexta, 20. Sábado, 21, domingo, 22. Dia 23, nós vamos fazer avaliação. Marca aí, pessoal. 23, segunda-feira. 23 do 11, avaliação. Oitavo A, certo? Vamos fazer dia 23 aí. Agorinha, daqui a pouquinho temos mais uma aula aí. Vamos corrigir essa atividade. E já deixamos pronto aí a nossa data de prova aí. Por hoje é só isso, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, só entrar no privado, perguntar, tá? Respondo no privado, ou posso ir acumulando as perguntas e responder sem que ninguém saiba quem fez a pergunta depois, durante a aula, tá bom? Mas até agorinha, pessoal. Tchau.